Então agora a gente vai falar da TIR, tá? Que é a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ela é uma maneira bem intuitiva de se avaliar o investimento, tá? Por exemplo, é muito fácil, talvez se eu falar para ti, olha, vamos pensar que a tua TMA é a poupança, tá? Vamos assumir isso. Bom, se a tua TMA, então a poupança está na faixa atualmente de 6% ao ano, tá? Vamos pensar que a tua TMA é a poupança, então tu está em 6% ao ano aplicado e de repente aparece um projeto que vai te dar uma taxa de retorno de 12% ao ano. Então, automaticamente, tu já vê, né, que tipo, a taxa interna de retorno é maior que a TMA, né? Então, é uma coisa muito intuitiva para a gente avaliar a taxa interna de retorno. No mercado, na prática, né, a taxa interna de retorno acaba sendo usada talvez até mais do que o VPL. Por quê? Porque ela, por causa dessa intuição por trás da taxa interna de retorno. Então, a taxa interna de retorno nada mais, antes o que a gente fazia? A gente tinha todos os dados, a taxa interna de retorno, o fluxo de caixa, tudo isso, e a gente calculava o VPL. Agora o nosso cálculo vai ser o seguinte, a gente não vai ter vamos considerar que a gente não tem a taxa de retorno, a gente não vai colocar TMA mais nos cálculos, e a gente vai igualar o VPL a zero, e a nossa variável, a nossa incógnita no problema vai ser essa taxa, que vai ser a taxa interna de retorno. Tá? Agora, a taxa interna de retorno ela é muito intuitiva, mas ela tem alguns problemas matemáticos dependendo da estrutura do teu fluxo de caixa. Então, apesar de ser muito intuitiva, tu tem que tomar bastante cuidado quando for usar ela para avaliar projetos, tá? Então, a gente vai olhar isso aí em detalhes agora. Então, vamos voltar para o quadro. Então, o que é a taxa interna de retorno, tá? Então, a gente vai fazer o que a gente fazia sempre, tá? Então, a gente sempre está trazendo dinheiro no período zero. Nesse caso aqui a gente está trazendo, não sempre, mas nesse caso a gente está trazendo dinheiro no período zero. Então com isso a gente vai ter todos os nossos fluxos de caixa nesse período aqui, no período zero. E o que eu vou fazer é igualar meu VPL a zero, tá? Sendo que agora eu quero saber qual é minha TIR aqui. Sendo que lá nas fórmulas a minha TIR vai ser o I, tá? Vai ser aquela taxa que a gente calcula. Então a resposta ao problema é bem fácil, tá? Se a TIR é maior que a TMA, o projeto é viável economicamente, eu vou aceitar o projeto, tá? Se a TIR é menor que a TMA, eu não vou aceitar o projeto. Então a interpretação é super simples, tá? São coisas, uma interpretação que a gente faz praticamente no dia a dia, tá? Vamos ver um exemplo da TIR, como é que se calcula ela, para então a gente ver como é que funciona realmente a TIR aqui. Esse problema a gente já vem resolvendo para outros problemas, eu acho que a gente resolveu para o VPL, para o VAUE e tudo mais. Então vamos resolver ele agora para a TIR. Então é esse projeto, então, com custo inicial de 25 mil, a vida útil de 5 anos, um valor residual lá de 5 mil, receitas anuais de 6.500 e a TMA da empresa 12% ao ano. Tá? Então o que eu quero saber é se vale a pena investir nesse projeto ou não, qual a TIR desse projeto. Então aqui tem o fluxo de caixa, já desenhei várias vezes esse fluxo de caixa para vocês, então a gente não precisa mais discutir isso aí. Então aqui eu só estruturo o fluxo de caixa, assim como eu estruturei aquilo para o VPL, para o VAUE, eu vou estruturar ele como se eu estivesse montando meu VPL. Tá? Então o que é o meu VPL daquele fluxo de caixa? Então eu vou ter o VPL igual ao R0 lá, que seria meu investimento, o A, tá? Então o que seria o meu A ali? O meu A seria os 6.500, depois eu vou ter o meu F, que nesse caso, no caso aquele fluxo de caixa foi 11.500. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou só estruturar meu fluxo de caixa. Então meu investimento inicial, 25 mil, tá? O meu A, 6.500. Aqui eu vou levar em 4 períodos só, tá? Porque é a estrutura de fluxo de caixa que a gente escolheu, mas poderia também alterar isso para 5, diminuindo o valor do F, mas vamos manter assim. E o meu 11.500, tá, que é o meu valor no final do fluxo de caixa, dividido por 1 mais I na quinta potência. Então agora, o que a gente está fazendo? A gente está falando que o VPL é igual a zero, tá? A gente está dizendo o VPL é igual a zero nesse problema. Então antes, o que a gente tinha? A gente tinha todas as variáveis, a gente calculava o VPL do problema. Agora, a gente está, o VPL a gente está dizendo que ele é zero, tá? E o que a gente quer calcular, a nossa incógnita agora, são esses vários I's aqui que tem nesse problema, tá? Então agora a gente quer resolver esse problema, na verdade, I
é igual a quanto, tá? É isso que a gente quer saber, quanto é que vale esse I, tá? Essa que é a nossa dúvida agora. Posso adiantar para vocês que agora esse problema não é mais trivial como era calcular o VPL, né? Quando a gente calculava o VPL, a gente estava praticamente calculando, era um problema linear, né? Então tu tinha um VPL e várias constantes, então tu só fazia conta daquelas constantes lá e achava o valor. Agora a gente não está mais discutindo uma variável linear como era o VPL. A gente tem, o que a gente tem aqui? A gente está trabalhando com um polinômio, tá? Que começa a ter um grau bem mais complexo, tá? Não é um polinômio de grau 1 ou grau 2, que seria facilmente resolvido. Então aqui a gente está com um exemplo bem simples, tá? E a gente já está com um polinômio diferente de um polinômio de grau 1 ou grau 2, tá? A gente já está trabalhando com polinômios maiores e isso acaba trazendo uma complexidade numérica maior, né? Óbvio que a gente não vai resolver isso aí à mão, a gente vai usar uma calculadora, um Excel, alguma coisa assim, mas ainda assim a complexidade numérica começa a aumentar. Então vamos dizer que a gente usa vai lá, vamos em métodos numéricos lá, a gente pega algum método, algum método de Newton, alguma coisa assim para calcular isso aqui. A gente calcula quanto é que vale o I, e a gente chega que o I vale 13,86, tá? Então o I é 13,86. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha TMA é igual a 12%. Ou seja, TIR maior que a TMA, então aceito o projeto. Que era mais ou menos o mesmo, que é exatamente o mesmo resultado que a gente tinha quando a gente estava calculando o VPL, o VAUE e tudo mais, não. Só que agora o problema não é mais tão básico de ser calculado, e certamente a gente vai ter que estar usando ou uma calculadora, alguma coisa assim, um Excel. Se a gente for discutir isso em aula, é bem provável que se eu não estou exigindo calculadora financeira, então é provável que eu vá dar os possíveis valores de I, e vocês tenham que saber como interpretar isso, né? Então eu vou dar, por exemplo, 5 I's, né? 5 valores de TIR, e somente um deles vai levar o VPL para zero, tá? Então, obviamente, esse que levar o VPL para zero, então é a nossa TIR, tá? É muito intuitivo, a TIR é intuitiva, na prática se usa muito, sim, mas ela tem alguns problemas matemáticos, tá? Então, matematicamente, ela tem alguns problemas que a gente tem que tomar muito cuidado aqui. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos, tá, da TIR. Os grandes problemas, vocês podem ler o material, e na internet, o material relacionado aos problemas da TIR é enorme a quantidade de material que tem. Mas basicamente, então, a gente está resolvendo um problema de polinômio de grau n, tá? Em geral, n significativamente maior que 2. Então a gente vai ter que usar métodos numéricos para achar essa solução. A gente não está mais trabalhando com um problema linear simples, tá? Então a gente está trabalhando com um problema, em geral, desse tipo aqui. Então, Descartes já falava, né, com relação às mudanças de sinais desses polinômios aqui, né? E isso aí tem a ver com as raízes positivas que tu vai ter ou não desse problema, tá? Então, resumindo assim, o que acontece? O grande problema da TIR, quando a gente tem um projeto único, tá? Depois a gente vai falar analisando vários projetos ao mesmo tempo, então múltiplas alternativas, mas agora a gente está focando em projeto único. O grande problema da TIR, quando tem um projeto único, ela pode ou deve causar problema da seguinte maneira. Tá? Então vamos considerar esse exemplo de fluxo de caixa aqui bem simples, tá? Só que agora ele tem uma característica diferente de alguns fluxos de caixa que a gente viu até agora. Ele começa em 615 negativo aqui, daí vai para 758 positivo, 660 positivo, e no terceiro período ele vai para 822 negativo, tá? Então o que está acontecendo aqui? Ele troca de sinal daqui para cá, então aqui tu tem um valor negativo, tá? E aqui tu tem um valor positivo. Então ele trocou de sinal. Aqui do período 1 para 2 não troca, tá? Só que do período 2 para 3 ele troca de sinal de novo, tá? Aqui a gente tem um fluxo de caixa positivo e aqui a gente vai ter um fluxo de caixa negativo. Então o que está acontecendo nesse fluxo de caixa? A gente está trocando de sinal mais de uma vez, tá?
A TIR, quando tu troca de sinal mais de uma vez, ela traz problemas, tá? Pelo que a gente já discutiu. Então, Descartes já discutiu isso calculando, quando derivou suas equações, os polinômios. Então, aqui a gente vai ter problema com a TIR, tá? Matematicamente, a TIR vai trazer problema quando isso ocorrer. Eu quero fazer um exemplo no Excel aqui com vocês. Vamos pensar o seguinte, ó, aqui eu tenho fluxo de caixa, tá? Se eu pensar aqui, eu tenho período 0, período 1, período 2, período 3. Então aqui é exatamente o fluxo de caixa que eu desenhei lá para vocês, tá? Eu vou calcular aqui, pelo Excel, eu vou calcular a função aqui, tá? A taxa interna de retorno. Então se eu quiser calcular a taxa interna de retorno no Excel, eu vou fazer isso aqui. Tira igual. Vou selecionar todos esses valores. Vou dar o Enter. Cheguei numa taxa aqui de 8%, tá? Estou trabalhando com uma taxa aí de 7,86%. Então, essa é a taxa de retorno do meu projeto. Se eu colocar aquilo ali numa equação e calcular a minha equação, assim como eu mostrei para vocês já, então igual o VPL a 0, eu vou achar essa taxa. Agora vamos ver uma curiosidade disso aqui. Vamos calcular a mesma TIR de novo. Tá? Vou selecionar meus resultados. Só que vocês podem ver que o Excel ele pede uma estimativa. Tá? No outro eu não dei estimativa nenhuma. Agora eu vou dar uma estimativa de 20%. Calculei. E olha o que acontece. Nossa taxa agora não é mais 7,86. E a nossa taxa passou a ser 19,28. E agora, qual será que é a TIR verdadeira aqui? Hein? Será que é a TIR 1 ou a TIR 2? A resposta para isso é que as duas TIR são verdadeiras, tá? Então o conceito de TIR é a taxa que iguala ao VPL a 0. Essas duas taxas igualam ao VPL a 0, então as duas são TIRs do projeto. Então agora como é que tu vai tomar alguma conclusão de comparar a TMA com a TIR se tu tem duas TIRs, né? Então o que acontece? Nesse caso, não deve-se usar a taxa interna de retorno, porque a interpretação dela fica totalmente errônea, tá? Então ela fica errada, a interpretação da TIR. Então a gente tem duas taxas de retorno. Aqui eu só fiz um gráfico aqui para vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Então vamos pensar que no eixo do X aqui, no eixo do X aqui na horizontal, a gente tem a TMA, que está aqui, e no eixo do Y aqui na vertical, a gente tem o VPL, tá? Então vamos pensar o que eu tenho nessa coluna aqui, que é basicamente para cada TMA eu calculo um VPL. Então para TMA de 2 eu calculo o VPL, dá menos 12,08, assim por diante vou calculando, até chegar a uma TMA de 25, vou ter um VPL de menos 7,06. Então o que acontece aqui? Se eu plotar esse gráfico, eu vou ter aqui essa curva onde me dá o VPL para cada taxa de retorno, tá? Então esse ponto aqui é mais ou menos aquele 7,86 que a gente calculou. E esse ponto aqui é o 19,28 que a gente calculou. O que quer dizer? Que as taxas entre esses pontos aqui te dão um VPL positivo, tá? Então vamos imaginar que se eu te der uma TMA de 15%, tá? E eu calcular 7,86 aqui no Excel. Bom, a gente tem uma taxa de 12%. O Excel está dando 7,86. Então o que eu vou falar? Bom, então a minha TMA está maior que a minha taxa, então eu não devo aceitar o projeto. Mas se eu pegar e colocar aqui 12%, eu vou ver que o meu VPL é positivo. Ou seja, a TIR está me levando já a valores errados, dependendo da comparação que eu estou fazendo. Então o que vocês devem aprender é que dependendo da estrutura do fluxo de caixa, a TIR não pode ser usada como uma método de análise de investimento. Se vocês verem mais de uma inversão no fluxo de caixa, a TIR não vai ser um método adequado.